Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Está começando aqui mais um vídeo por este canal Jesus, o Verbo de Deus. Hoje, dia 16 de agosto, um domingo, eu venho trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu desde já peço a você que, se ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o sino de notificações, para que você possa estar recebendo as notificações aí no seu celular dos nossos próximos vídeos. Então, e a palavra que eu quero trazer ao seu coração se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de Mateus, capítulo de número 16, e os versículos de número 18, somente o 18. E esse texto diz o seguinte: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero falar então com você essa noite sobre o seguinte tema: Cristo, o fundamento da igreja. Quando Pedro tem com Jesus e faz essa declaração magna, Jesus está com seus discípulos ali nos lados de Cesareia de Filipe. E agora Jesus pergunta para os discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles respondem: uns dizem que João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. E agora Jesus se dirige aos discípulos pessoalmente, particularmente, e pergunta: mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, Jesus agora se dirige para Pedro e diz: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelara, mas o meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus está com os discípulos, ele faz essa pergunta, perguntando o que os outros dizem quem ele é. E aqui, Jesus queria não apenas, primeiramente, saber o que as pessoas diziam a seu respeito, mas ele também queria corrigir na mente dos discípulos uma confusão. Isso porque ali em Galileia havia muita influência grega, e as pessoas, cada uma tinha de Jesus uma figura de uma pessoa, um profeta do passado. Os discípulos dizem: não, alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, Jeremias, até alguns dos profetas. Na mente dessas pessoas, Cristo era uma pessoa rediviva, que voltara do passado, agora para o presente. E agora Jesus corrige na mente desses discípulos, perguntando para eles: e vocês, o que vocês pensam que eu sou? E Pedro, não querendo ficar para trás, toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se dirige para ele, não o elogiando, mas dizendo: bem-aventurado és, porque não foi a carne e sangue que tu revelara, mas o meu Pai que está nos céus. Então,
eu gostaria de tratar com você sobre o seguinte tema: Cristo, o fundamento da igreja. E eu quero trazer para você 4 verdades de por que Cristo é o fundamento da igreja. Primeira verdade é: Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Observe no versículo 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos então fazer uma diferenciação, uma separação, destacar aqui. Jesus não está dizendo que é sobre Pedro que ele edificará a igreja. Até porque a palavra Pedro no grego significa Petros, fragmento de rocha. E a palavra pedra no grego significa um maciço rochoso, ou uma grande rocha. Essa metáfora só é usada para Deus no Antigo Testamento, ali em Salmos 18. Então, Jesus está dizendo: tu és Petro, um fragmento de rocha, mas eu te digo que sobre esta pedra que sou eu, o maciço rochoso, edificarei a minha igreja. A igreja não está edificada sobre Pedro, a igreja não está edificada sobre os apóstolos, a igreja não está edificada sobre o homem, a igreja está edificada sobre Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina, a rocha eterna. Mas em segundo lugar, Cristo é o dono da igreja. Observe ainda no verso 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa igreja não é de Pedro, não é de Paulo, não é de Tiago, não é de João. Ele não está dizendo que a igreja é dos apóstolos, ele não está dizendo que a igreja é dos discípulos, ele não está dizendo que a igreja é dos homens. A igreja é de Cristo, é de Jesus, é do Deus vivo, é do Senhor Jesus. A igreja pertence a Cristo. Ele é o dono da igreja. Ele é o fundamento da igreja, ao qual Paulo diz em 1 Coríntios 3,11: e ninguém pode pôr outro fundamento sobre o qual já está posto. Cristo é o fundamento e é o dono da igreja. Mas em terceiro lugar, Cristo é o edificador da igreja. Observe no verso 18: edificarei a minha igreja. Não somos nós que edifica a igreja. Não é o homem que faz a igreja ser edificada. Não são os concílios, as conferências, os congressos, as reuniões. Não é nenhuma instituição humana. Quem edifica a igreja, quem dá o crescimento à igreja, quem faz a igreja crescer é Cristo. É Ele que edifica, é Ele que doutrina, é Ele que exorta, é Ele que ensina, é Ele que corrige. Ele é o edificador da igreja. Como Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. É Cristo que edifica a sua igreja. Mas em quarto e último lugar, observe a quarta lição: Cristo é o protetor da igreja. Olha a afirmação que ele faz no verso 18: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira lição que nós vimos é que ele é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Segundo lugar, que ele é o dono da igreja. Terceiro lugar, que ele é o edificador. E agora, em quarto e último, ele é o protetor da igreja. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão. Não é que não estão prevalecendo ou não prevaleceram. Elas nunca prevalecerão contra a igreja. Isto porque ele é o protetor da igreja. E se a igreja é dele, está edificada por ele, e se é edificada e fundamentada nele, ele é poderoso para proteger a igreja, para livrar a igreja do mal, para não permitir que as portas do inferno avancem contra a igreja, porque a igreja, ela marcha sobranceira e resoluta e vitoriosa e triunfante sobre o inferno, sobre as adversidades, sobre as perseguições, sobre as afrontas, sobre as calúnias. A igreja do Deus vivo é poderosa, é vitoriosa, é triunfante, e o inferno não pode prevalecer contra a igreja, porque a igreja tem um dono e tem um protetor, e o nome dele é o Senhor Jesus. Oh, queridos, que certeza inabalável e que convicção sublime esta que nós temos de que Cristo cuida da sua igreja. E eu quero também parabenizar a Igreja Presbiteriana do Brasil pelos seus 161 anos de história, na pessoa do reverendo Aloísio Santos, pastor ali efetivo da primeira Igreja Presbiteriana de Feira, na rua Fernando São Paulo.
Deus abençoe a igreja presbiteriana, Deus abençoe as demais igrejas e que Deus possa dar edificação sobre a igreja, proteger a sua igreja e fundamentá-la na rocha que é Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, queridos irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima.